2. O estranho livro. Depois dessa experiência, senti-me atraído ao Alcorão. Talvez ele ajudasse a explicar os acontecimentos e, ao mesmo tempo, preencher o vazio dentro de mim. Era certo que este livro continha respostas que, muitas vezes, haviam dado ânimo à minha família. Por certo que eu havia lido o Alcorão antes. Lembro-me exatamente da idade em que comecei a aprender árabe a fim de ler o livro sagrado. 4 anos, 4 meses e 4 dias de idade. Era esse o dia em que toda criança muçulmana começava a desvendar a escrita árabe. O conhecimento foi marcado por um grande banquete familiar, a que todos os meus parentes compareceram. Então, numa cerimônia especial, a esposa do mula de nossa aldeia começou a ensinar-me o alfabeto. Lembro-me especialmente de meu tio Faté. Nós, as crianças, o chamava de tio-avô Faté. Ele não era meu tio de verdade. Um parente mais velho é chamado de tio ou de tia no Paquistão. Tio-avô Faté era o parente mais chegado de nossa família. E lembro-me claramente de como ele me observava na cerimônia. O rosto, aquilino e sensível, brilhava de prazer enquanto eu ouvia de novo a história de como o anjo Gabriel começara a dar a Maomé as palavras do Alcorão naquela fatídica noite de poder do ano 610 depois de Cristo. Levei 7 anos para ler o livro sagrado do começo ao fim, pela primeira vez. Mas quando terminei, a ocasião deu ensejo a outra celebração em família. Desde então, eu sempre lera o Alcorão por obrigação. Dessa vez, senti que deveria realmente examinar suas palavras. Peguei meu exemplar que pertencera à minha mãe, recostei-me no acolchoado de penas de minha cama e comecei a ler. Comecei pelo versículo inicial, a primeira mensagem dada ao jovem profeta Maomé numa caverna do Monte Hirá. Recitai, em nome de teu Senhor que formou o homem de um coágulo de sangue. Recitai, e o teu Senhor é mais generoso, que te ensinou pela caneta, ensinou o homem que dele não sabia. A princípio fiquei perdida na beleza das palavras. Mais adiante encontrei palavras que não me confortavam de modo nenhum. Ao divorciares mulheres e elas chegarem ao seu termo, então retenham-as amavelmente ou libertai-as com amabilidade. Os olhos de meu marido pareciam de aço negro quando disse não mais me amar. Contraí-me por dentro enquanto ele falava. O que tinha acontecido a todos os anos que passamos juntos? Podiam ser jogados fora assim? Tinha eu, como dizia o Alcorão, chegado ao meu termo? Na manhã seguinte, apanhei de novo o Alcorão, esperando encontrar em suas palavras cursivas a segurança de que precisava tão desesperadamente. Mas tal segurança jamais veio. Encontrei somente diretivas para a vida e advertências contra outras crenças. Havia versículos sobre o profeta Jesus, cuja mensagem, dizia o Alcorão, fora falsificada pelos cristãos primitivos. Embora Jesus houvesse nascido de uma virgem, não era filho de Deus. Não digais. 3. Advertia o Alcorão contra o conceito cristão da Trindade. Refreai-vos, é melhor para vós. Deus é um único Deus. Certa tarde, depois de vários dias de aplicar-me ao livro sagrado, coloquei-o de lado.
Levantei-me e fui até o jardim, onde esperava encontrar um pouco de paz na natureza e nas antigas recordações. Até mesmo nessa época do ano, a luxuriante verdura persistia, avivada aqui e ali por um alisum colorido que ainda desabrochava. Era um dia um pouco quente para o outono e Mamude saltitava pelos caminhos por onde eu havia andado quando criança com o meu pai. Com os olhos da mente via meu pai andando ao meu lado, com seu turbante branco, vestido impecavelmente em seu terno britânico conservador, comprado em Savile Row, como convia a um ministro do governo. Muitas vezes ele me chamava pelo nome completo, Bilks Sultana, sabendo o quanto eu gostava de ouvi-lo. Bilks era o primeiro nome da rainha de Sabá, e todo mundo sabia que Sultana significava realeza. Tivemos muitas conversas agradáveis e, mais tarde, gostávamos de conversar a respeito do nosso novo país, o Paquistão, do qual ele tinha tanto orgulho. A República Islâmica do Paquistão foi criada especialmente como pátria para os muçulmanos do sul da Ásia. Dizia ele: somos um dos maiores países do mundo sobre a lei islâmica. Acrescentava ele, ressaltando que 96% da população de nosso país era muçulmana e que o restante consistia, na maior parte, em grupos espalhados de budistas, cristãos e hindus. Suspirei e olhei para além das árvores do meu jardim, para montes cor de lavanda à distância. Sempre pude encontrar conforto em meu pai. Havia me tornado a companheira dos seus últimos anos e muitas vezes discutia com ele a situação política de nosso país, que mudava rapidamente. Expunha-lhe meus pontos de vista. Ele era tão gentil, tão compreensivo, mas agora já não existia. Lembro-me de estar de pé ao lado do seu sepulcro, no cemitério muçulmano de Brockholt, nos arredores de Londres. Ele tinha ido para Londres para ser operado e nunca mais havia se recuperado. O costume muçulmano exige que o cadáver seja enterrado dentro de 24 horas. E quando cheguei ao cemitério, seu caixão já estava pronto para ser baixado à sepultura. Eu não podia acreditar que jamais veria meu pai novamente. Retiraram a tampa do caixão para que eu pudesse vê-lo pela última vez. Mas a argila cinzenta e fria naquela caixa não era ele. Aonde havia ele ido? Fiquei parada, entorpecida, meditando no significado de tudo aquilo. Enquanto fechavam de novo o caixão, cada guincho dos parafusos entrando na madeira úmida fazia-me doer o corpo todo. Mamãe, com quem tinha bastante intimidade, morreu 7 anos mais tarde, deixando-me completamente só. Lá no jardim, as sombras haviam se alongado e outra vez encontraram-me no crepúsculo. Não. O conforto que eu procurava nas recordações haviam somente trazido dores. Suavemente, à distância, ouvia o chamado do muezim, a oração crepuscular. A melodia assustadora somente aprofundava a solidão dentro de mim. Onde? Onde, ó Alá, murmurei ao ritmo da oração. Onde está o conforto que prometestes? De volta ao quarto, naquela noite, tornei a apanhar o exemplar do Alcorão de minha mãe. Enquanto lia, ficava novamente impressionada com as muitas referências aos escritos judaicos e cristãos que o precederam. Talvez, meditava, devesse continuar minha busca nestes livros. Mas isso significaria ler a Bíblia. E como podia
a Bíblia ajudara uma vez que, como todo mundo sabia, os cristãos primitivos haviam falsificado tanto. Mas a ideia de ler a Bíblia tornava-se cada vez mais insistente. Qual era o conceito bíblico de Deus? O que dizia ela a respeito do profeta Jesus? Talvez, afinal de contas, eu devesse lê-la. Então surgiu o problema. Onde poderia eu conseguir uma Bíblia? Nenhuma loja em nossa região teria uma Bíblia para vender. Talvez Raissan tivesse um exemplar, mas logo descartei tal ideia. Ainda que tivesse, meu pedido somente a assustaria. Paquistaneses têm sido assassinados por até mesmo parecerem estar persuadindo os muçulmanos a se tornarem cristãos traidores. Pensei em meus outros criados cristãos. Minha família havia me prevenido a não empregar cristãos por causa de sua notória falta de lealdade e confiança. Mas não deixei que isso me incomodasse. Enquanto cumprissem seus deveres, eu estava satisfeita. De qualquer modo, é de duvidar que fossem muito sinceros. Afinal de contas, quando os missionários cristãos chegaram à Índia, foi-lhes fácil fazer convertidos entre as classes mais baixas. A maioria destes eram lixeiros, pessoas tão baixas na ordem social que seu trabalho era limitado a limpar ruas, calçadas e sarjetas. Nós, os muçulmanos, chamávamos essas pessoas servis de cristãos de arroz. Não era este o motivo pelo qual aceitavam uma religião falsa? A fim de conseguir alimento, roupa e instrução escolar oferecidas gratuitamente pelos missionários? Olhávamos para os próprios missionários com certo desdém. Ocupavam-se tão avidamente com essas pobres criaturas. De fato, somente alguns meses antes, Mazur, meu chofer, um cristão, perguntou se podia mostrar meu jardim a alguns missionários locais. É claro, disse eu generosamente, pensando no pobre Mazur que evidentemente desejava tanto impressionar essas pessoas. Alguns dias mais tarde, da janela do meu quarto, observei o jovem casal de norte-americanos passeando pelo jardim. Mazur tinha se referido a eles como o reverendo e a senhora David Mitchell. Ambos possuíam cabelos castanhos claros, olhos pálidos e usavam roupas velhas, em estilo ocidental. Que criaturas sem cor, pensei eu. Ainda assim, mandei recado ao jardineiro que desse algumas sementes a esses missionários, se eles as pedissem. Mas o pensar em Manzur deu-me a resposta quanto a conseguir uma Bíblia. Ele haveria de conseguir uma para mim. Amanhã, dar-lhe-ia a incumbência. Assim, na manhã seguinte, chamei-o aos meus aposentos. Ele permaneceu perante mim em posição de sentido em suas pantalonas brancas. O tique nervoso de seu rosto dava-me certo desconforto, como sempre o fizera. Mazur, quero que você consiga uma Bíblia para mim. Uma Bíblia? Seus olhos dilataram. É claro, disse eu, tentando ser paciente. Eu tinha certeza que Mazur não possuía uma Bíblia, pois não sabia ler, mas achava que ele podia conseguir uma para mim. Ele murmurou alguma coisa ininteligível e eu repeti simples, mas firmemente: Mazur, consiga-me uma Bíblia. Ele assentiu com a cabeça, curvou-se e saiu. Eu sabia porque ele relutava em conceder-me o pedido. O caráter de Manzur não era mais firme do que o de Raissan. Ambos lembravam-se da garota assassinada. Dar uma Bíblia a um lixeiro era uma coisa.
Trazer uma Bíblia para a casa de uma pessoa da classe alta era uma história completamente diferente. O conhecimento de tal fato podia significar grandes dificuldades, deveras. 2 dias mais tarde, Mazur levou-me a Rawalpindi para visitar Tony. Mazur, eu ainda não tenho a minha Bíblia. Eu podia ver as juntas dos dedos dele embranquecerem ao apertar com força o volante. Begum, vou conseguir-lhe uma. 3 dias depois, chamei-o à casa. Mazur, pedi-lhe 3 vezes que me trouxesse uma Bíblia e você não o fez. O tique nervoso do seu rosto tornou-se mais acentuado. Dou-lhe mais um dia. Se amanhã eu não tiver uma Bíblia, você está despedido. Seu rosto ficou lívido. Ele sabia que eu estava falando sério. Voltou-se e saiu. Suas botas de chofé faziam barulho no assoalho. No dia seguinte, logo antes da visita de Tony, uma Bíblia pequena apareceu misteriosamente na mesa da sala de estar do andar de baixo. Apanhei-a e examinei-a de perto. Encadernação barata, capa cinzenta, impressa em urdu, um dialeto hindu local. Havia sido traduzida por um inglês 180 anos antes. O estilo era antiquado e de difícil compreensão. Mazur, evidentemente, havia obtido essa Bíblia de algum amigo. Era quase nova. Folheei as páginas finas, coloquei-a sobre a mesa e me esqueci dela. Alguns minutos mais tarde, Tony chegou. Mahmud entrou correndo logo atrás dela, gritando, pois sabia que a mãe ter-lhe-ia trazido um brinquedo. Num instante, Mahmud saiu correndo para o terraço, passando pelas portas francesas com um novo avião de brinquedo. Tony e eu preparamo-nos para o chá. Foi então que Tony percebeu a Bíblia sobre a mesa ao meu lado. Ó, uma Bíblia, disse ela. Abra e veja o que ela tem a dizer. Nossa família dá valor a qualquer livro religioso. Era um passatempo comum deixar que um livro santo caísse, abrindo-se ao acaso. Então a pessoa colocava o dedo, sem olhar, em uma passagem, quase como querendo que ela lhe desse uma profecia. Alegremente abri a Bíblia e relancei os olhos pelas páginas. Então, uma coisa misteriosa aconteceu. Era como se minha atenção estivesse sendo atraída a um versículo no canto inferior direito da página aberta. Inclinei-me para vê-lo. Chamarei meu povo aquele que não era meu povo, e amada aquela que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Romanos 9, 25, 26. Sustive o fôlego e um tremor perspassou-me o corpo. Por que esse versículo teve esse efeito sobre mim? Chamarei meu povo aquele que não era meu povo. No lugar em que lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. A sala permanecia em silêncio. Levantei os olhos e vi Tony esperando graciosamente, pronta para ouvir o que eu havia encontrado. Mas eu não podia ler a passagem em voz alta. Havia algo profundo demais nessas palavras para serem ditas como diversão. Bem, o que encontrou, mamãe? Perguntou Tony. Seus olhos vivos questionavam-me. Fechei o livro. Murmurei algo acerca disso não ser mais um jogo e dirigi a conversa para outro assunto. Mas essas palavras bíblicas queimavam-me o coração como brasas vivas e vieram a ser a preparação para os sonhos mais incomuns que jamais tive.